Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, do canal Santo Trader, e seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula de forma educacional aqui do canal. Prazer muito grande compartilhar conhecimento com você. Hoje eu queria falar sobre uma dica operacional, né? Isso é uma dica, na verdade, para quem tem um perfil scalper, para quem tem um perfil scalper em operações de futuros no day trade, ok? Serve tanto para dólar, para índice, se é o mini, se é o cheio, não faz diferença. É o gráfico de frequências, né? Você pode perceber na minha tela, eu tenho uma tela totalmente voltada para o order flow. E quais são os elementos desta tela, né? Quais são os elementos desta tela? A grosso modo, de maneira muito sintética, eu vou falar para vocês aqui, né? Que o pessoal que está chegando agora no canal. A nossa tela, ela tem o Footprint Charts, onde numa visão mais micro, dentro de cada candle, eu trabalho o desbalanceamento entre oferta e demanda e trabalho o volume, né? Trabalho o volume. Legal, eu tenho o Footprint Charts. Eu pego esta visão, que é uma visão mais micro, e caso esta visão do micro, do candle, que eu estou vendo aqui, dentro de um gráfico panorama, que é um gráfico que eu tenho o que está acontecendo, uma visão mais macro, num fractal maior. Eu sei quais são os pontos de briga, já estudei esses pontos anteriormente, previamente, eu sei quais são os pontos de trade location, e eu vou analisando, tá, os gatilhos de entrada desse gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico que eu uso gatilhos de entrada, e é um gráfico que eu faço também a avaliação da pernada de aproximação. A pernada de aproximação aonde? Aonde que é a aproximação, Oliver? Nesse terceiro gráfico, nesses pontos de trade location que eu pré-determino, que são meus principais pontos de suporte e resistência. Esta é a minha metodologia. Um gráfico que me traz o desbalanceamento entre oferta e demanda, a guerra comercial entre compradores e vendedores, ok? E que me dá os gatilhos de entrada com base no Footprint Charts, onde eu consigo ver as pernadas de aproximação, a intenção, a vontade e a força, tá? E eu posso, em um gráfico panorama de mercado, onde eu tenho uma visão macro. E nesse gráfico panorama de mercado, eu posso dizer vários dias para trás, ou os níveis de preço que o dólar está trabalhando, que o índice está trabalhando, e fica muito fácil você entender algumas coisas. Perceba, né? Se você começa a estudar esse tipo de cenário condicional, você vê, por exemplo, que nos dias anteriores, né, o preço ele aceitou trabalhar nesta faixa de negociação, né? E agora ele está voltando para essa fase de negociação. Nós tivemos um gap de alta na abertura do mercado de hoje, e agora ele está voltando para este patamar aqui nos últimos 2 dias, que é essa lateralização aqui. Então você tem que entender que dentro desta premissa, no intraday, esse tipo de cenário condicional te prediz o seguinte: olha, trader, por enquanto, isso aqui é o teu principal nível de suporte, e isso aqui é o teu principal nível de resistência. E uma vez que você faz esse estudo, você chancelado inclusive pelo intraday, olha só, essas marcações que estão aqui já estão desde o dia anterior. Isso é um dos serviços que nós temos na sala EAD. Quem é meu aluno da sala EAD no santotrader.com, eadsantotrader.com, tem essas marcações, essas linhas, e daí você vê, olha só, abertura do mercado, perceba, defendeu o nível de suporte, buscou a resistência, buscou o suporte, buscou a resistência, aí ele rompeu, foi lá embaixo, voltou, testou no olho do mosquito, brigou, ficou brigando aqui, ó, e agora ele está aqui em cima, olha só, que espetáculo. Olha como, nossa, olha, cara, mas como acerta, como as marcações elas são poderosas. Pois é, são marcações que eu ensino nos meus cursos, né, de volume profile, o volume e o guia definitivo, e no meu curso majoritário, ok? Então esse é um gráfico panorama. Isso aqui eu já falei nas outras lives, esse aqui é um gráfico de gatilhos de entrada. Legal. E daí, agora eu quero mostrar sobre um estilo gráfico que é para quem é scalper, para quem tem um perfil mais scalper, que é um gráfico de frequência, tá? O gráfico de frequência é um gráfico em que você quer ver o tique mínimo. O que é tique mínimo, Oliver, né? E daí, eu não vou falar sobre o Superdom aqui, deixa eu ampliar essa tela agora, vamos focar nessa tela aqui, ó. Vamos focar nessa tela. Eu quero ver o tique mínimo do mercado. Ora, se eu estou falando de dólar, qual que é o tique mínimo? O dólar, o tique mínimo é meio ponto. Você concorda que o dólar, o tique mínimo é meio ponto? O dólar desloca em meio ponto. Certo, olha, eu concordo. Então, o gráfico panorama, o gráfico de frequência, aliás, é um gráfico que você vai te trazer o tique mínimo. Para você, o melhor jeito de você visualizar ele é no Renko. Ponto. Não tem outro gráfico que possa ser melhor visualizado. O Renko. Por quê? Porque o Renko 2R. Por que o Renko 2R?
cada variação de 2R de Renko, ele abre um novo box. Então ele marca para você o tick mínimo. Cada variação de um ponto, né? Ele abriu o segundo ponto, deu o primeiro, o segundo ponto, ele abre para você o tick mínimo. Quando você vê o tick mínimo, o que, que você está vendo? Vamos pegar aqui, ó, esse aqui é o gráfico do dólar de hoje, esse dia que eu estou gravando para você. Quando você trabalha com tick mínimo, né, você trabalha com gráfico de frequência e a frequência do HFT, a frequência do robô. Qual é a frequência, né? Qual é mais, você entender frequência, entenda aproximadamente amplitude. Qual a amplitude do quê? Das pernadas dos swings que o preço está trabalhando. Como é que o robô está trabalhando no mercado? Ok? É nesse sentido que eu falo do gráfico de tick mínimo, gráfico de frequência, ok? Diante deste cenário, diante desse entendimento, Oliver, tudo bem, eu entendi. Então, mas Oliver, 2R no dólar, cara, nessa volatilidade do mercado é loucura. Mas esse gráfico não é um gráfico operacional. Os seus gatilhos operacionais você busca, por exemplo, no meu caso, no Footprint Charts. Este não é um gráfico operacional. O gráfico de frequência, o gráfico tick mínimo, tem a missão de mostrar para você zonas de aceitação e zonas de rejeição de preço. Isso aqui é a missão desse gráfico. Então, quando você está trabalhando com o tick mínimo, olha só, vamos pegar o caso de hoje e perceba. Quando você está trabalhando tick mínimo, você tem a percepção, numa visão scalper, de zonas de aceitação e rejeição de preço, e você consegue ver exatamente os níveis de suporte e resistência, onde o robô está trabalhando, ok? Então, olha que interessante, olha que interessante. Vamos ver aqui o tick mínimo. Olha que bacana. Depois eu vou te dar mais um insight com relação a esse tipo de gráfico, né? Você vê que o robô, ele pega e trabalha em determinados patamares, ó. O robô, ele vai trabalhando em patamares, ó. Ele trabalha em patamares, e esses patamares são os patamares de frequência do mercado. São patamares de volatilidade do mercado. É isso que eu quero que você entenda. São patamares de volatilidade do mercado. Né? Uma das maneiras de você medir frequência de mercado é com o tick mínimo. Tá? Outra, mas eu não recomendo porque ele acaba sendo um pouco poluído. Né? Aí é um conceito mais avançado. Tudo bem? Quando eu falo frequência do mercado, é medir, por exemplo, vou aproximar aqui, ó, o tamanho das pernadas, né, no padrão AB igual a CD. Ou seja, você imagina, deixa eu pegar aqui, não sei se ele vai respeitar aqui, né? Não respeita, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui agora. Ah, não marca. Então você imagina, por exemplo, né, se você fosse acreditar, por exemplo, no padrão AB igual a CD, que é o padrão de replicação de pernada, não sei por que está acontecendo, você agora vai respeitar aqui a minha marcação. Né? Deixa eu pegar o ponto do Flex de volta, porque ele bugou, né? Bugou. Acho que agora vai. Vamos ver. Brincadeira. Pronto, tem uma travadinha aqui no meu computador. Você pode trabalhar, por exemplo, com frequências de mercado, né? No padrão ABC. Você mede essa pernada, aí ele tem a retração, você calcula a amplitude dessa pernada e replica ela no padrão AB igual a CD. Eu falo isso muito no meu curso majoritário quando eu ensino frequência de mercado. Só que esse é um gráfico muito rápido. Essa frequência vai mudar o tempo todo. Eu não recomendo efetivamente que use este gráfico para isso. Mas a sacada desse gráfico, o que é? O que é a sacada desse gráfico? Como ele trabalha o tick mínimo, você tem uma visão scalper da força. E ele traduz para você, se você colocar, por exemplo, uma regra de coloração como essa, baseado no saldo delta, a agressão por nível de preço. Uma das sacadas, por exemplo, é você colocar uma regra de coloração para ver a agressão. Tá? E aí funciona muito bem. Perceba só, quanto mais escuro o verde, mais forte é o saldo de agressão, mais forte é a vontade compradora. Quanto mais vermelho o box, mais forte é a vontade vendedora. Você consegue ver dentro do tick mínimo, por nível de preço praticamente, tá? A hora que o vendedor acelera, a hora que o comprador acelera. Né? Você consegue ter uma noção de entrada de fluxo quando você trabalha com o tick mínimo e vê uma regra de coloração como essa. Tudo bem? Isso é legal, isso é legal. Isso é uma visão mais avançada que facilita para você o entendimento da dinâmica do preço. Você vê, por exemplo, o rompimento de uma lateralidade, né, com força, de uma maneira muito clara. Você vê uma lateralidade como essa, um range bem estreito e de repente fica evidente a entrada de fluxo comprador agressivo. Não é à toa que o Zecan
ele foi lá para cima. Você está vendo? Ele foi lá numa zona de exaustão e olha o que acontece quando ele chega aqui, né? Então, a sacada que eu dou para você, a sacada é use este gráfico para calcular o tique mínimo do dólar 2R. No índice eu recomendo 4R. Eu testei 2R no índice, é muito frenético, não dá, é muito volátil. Índice 4R, dólar 2R de Renko, ok? Traça o tique mínimo, jogue uma regra de coloração baseada no saldo delta. Para o Profit, tem lá a regra de coloração baseada no saldo delta que chama-se LZ Aggression Plot 2. Está no meu Telegram, só lá baixar. E para o TRID é um dos templates que eu coloquei. Tem 3 ou 4 templates do TRID. Desses templates, um deles vem com a regra de coloração baseada no saldo delta. Só baixar lá. Tem vários indicadores nesse template agregado. Você vai conseguir essa regra de coloração baseada no saldo delta. Aí, Oliver, eu não sei usar, mas explicar melhor. Não vou explicar. Tem vários vídeos no canal que eu explico estas regras de coloração baseada em saldo delta. Dá uma olhadinha lá, quando você for baixar o LZ Aggression Plot 2, no vídeo que inclusive está no Telegram sobre regras de coloração baseada no saldo delta, ok? E daí você percebe a dinâmica do preço, né? E aí você pode casar várias informações. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira bem simplista aqui com você. Bem simplista. Deixa eu pegar um momento do preço aqui bem evidente para você perceber como é que o preço trabalha em patamares e como é que você pode se beneficiar disso aqui, ó. Aqui, ó. Um momento disso aqui, ó. Aqui, ó. Perceba, olha aqui, ó. A regra de coloração baseada no saldo delta e perceba a distribuição do volume. O preço, entenda como é que o mercado ele trabalha. Isso aqui é um padrão clássico de price action. O preço ele deixou uma acumulação para nós aqui, certo? Essa acumulação se materializou neste nó de volume que você está vendo aqui, ó. Neste nó de volume que você está vendo aqui, ó. Ok? Este nó de volume que você está vendo aqui, ele pertence a esta acumulação. Ok? Vou fazer uma coisa melhor para você, tá? Para ficar uma coisa mais visual. Vou fazer uma coisa bem feita. Olha aqui, ó. Um nó de volume pertencente àquela acumulação. Ok? E daí, o que acontece? O preço veio para romper. E se você tem uma regra de coloração baseada em saldo delta, você vê que realmente o vendedor, ele mostrou força, determinação até aqui, chegou aqui, ele brigou e de repente ele continua mostrando força no rompimento. E daí o comprador aparece rápido, forte, devolve, chega aqui a uma exaustão dos comprados e daí, vou te aproximar aqui a regra de coloração para você ver. Olha só, vamos ver, deixa eu fazer uma coisa menos poluída para você, né? Vou fazer uma coisa menos poluída para você. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, agora sim. Olha só o rompimento, né, que eu falei para você. Olha o nó de volume que veio lá de trás. Vamos ver se ele vai pegar agora. Isso, eu acho que agora vai dar para fazer. Deixa eu fazer as marcações. Olha o nó de volume que vem dessa acumulação, tá? Vem dessa acumulação. E daí nós temos o rompimento. Olha só a força. Você consegue mensurar a força se você põe uma regra de coloração dessa para validar movimentos. Ó, tá bom? E fica muito evidente. Quanto mais vermelho escuro, mais forte. Olha como o vendedor vem forte, perde força, o comprador tenta brigar aqui. Para quem tem uma visão de fluxo, você perceberia aqui, ó, se você está olhando footprint charts, eu sei porque a regra de coloração causa com tique mínimo, isso é um gráfico de tique mínimo, é por nível de preço praticamente, você veria, quem está olhando footprint charts, imbalances compradores aqui em cima, declarando uma absorção compradora muito clara aqui, e depois o vendedor continua com agressão forte, sucessiva e continuada, promovendo o rompimento desse nível de suporte ou deste nó de volume. Entenda desta forma, ok? Fica muito evidente isso. E qual que é o padrão de price action? Uma vez que ele rompe, aí ele perde força, aparece o comprador aqui, joga para cima, perde força, olha o verde como é que é claro, o comprador perde força, uma vez rompido o nível de resistência, de suporte, ele vira resistência, padrões de price action, ele consegue romper, ele vem testar por baixo, perde força e vai. Padrão claro de price action. Tudo bem? Muito claro. E a regra de coloração diante desse escopo, diante desse cenário, te ajuda com o tique mínimo perceber por nível de preço a briga. Perceber por nível de preço a briga. Porque se você tem um fractal maior, se você tem um gráfico maior, você não estaria vendo esta briga aqui, no detalhe. Mas isso é para quem tem uma visão mais scalper, repito. Se você não domina saldo delta, se você não domina os nós de volume, se você não domina isso, não adianta colocar um gráfico desse na sua tela, só vai te complicar. Ok? Legal, tique mínimo. Outra grande sacada poderosíssima desta regra de coloração, deste tique mínimo, porque espantosamente, milagrosamente,
Ela funciona divinamente com o Zecan. Ela funciona divinamente com o Zecan, né? Perceba, toda vez que o preço chega nessa região limite aqui, quando você está com 2R, você está vendo o robô trabalhando, e o robô ele trabalha em frequências, e essas frequências elas acontecem em swings pré-determinados. Entra fluxo, chega numa região de exaustão, corrige. Entra fluxo, chega numa região de exaustão, corrige. Ai, Oliver, eu não acredito. Você não acredita? Calma aí, então, vamos lá. Né? Você não acredita, deixa eu trazer de volta aqui. Vou mostrar para você como isso é poderoso. Né? Deixa eu trazer isso aqui, o que está acontecendo? Agora sim. Né? Vamos fazer uma avaliação do dia de hoje. Esse é o gráfico de hoje, tá? O dólar de hoje, tá bom? Vamos ver aqui, olha que interessante. Olha aqui, ó. Acompanhem o raciocínio comigo. Vamos pegar os picos aqui, ó. Olha o pico aqui. E olha aqui, corrigiu. Foi pouco o tamanho da correção, a gente não sabe. Olha o pico aqui para fora. Lembre-se, para fora da região de volatilidade, correção. Olha o pico lá, correção. Vamos só levar em consideração os picos que estão nesse patamar. Nesses patamares aqui, ó. Nesses patamares máximos aqui, ó. Aqui e aqui. Só aqui, ó. Só os que estão aqui, tudo bem? Para ficar uma coisa justa. Vamos ver isso, ok? Aí vamos ver mais uma vez aqui, ó. Olha aqui em cima. Olha esse aqui. Olha aqui. Olha esse aqui embaixo. Olha aqui. Olha esse aqui em cima. Olha aqui. Vamos ser justos, vamos ser justos. Esse aqui chegou no limite, corrigiu pouco. Esse aqui chegou aqui, corrigiu aqui. Você está percebendo? Você vê como isso é poderoso? Olha aqui, vamos fazer por baixo também. Ó. Aqui teria saído no zero, uma pequena correção. Ok? Vamos ser justos. Aqui também, né? Aqui também corrigiu. Tá? Aí quando ele engata a tendência, a gente sabe que esse tipo de situação não funciona muito bem, mas mesmo assim teria dado, ó, um scalpzinho aqui, aqui, tá? Aqui, olha lá embaixo, aí ele ficou no zigue-zague até que ele foi, ó, aqui, tá? Então, quando você trabalha com o tick mínimo junto com o Zecan, no 2R de dólar e no 4R de índice, perceba como isso é poderoso. E daí você joga esta regra de configuração baseada em saldo delta, você tem, às vezes você não consegue interpretar o footprint, você tem uma visão mais gráfica, você consegue interpretar, tá, a força do mercado com base na regra de coloração e você casa essa informação em regiões de exaustão, de limite de volatilidade pelo próprio Zecan. E você vai trabalhando oferta e demanda, né? Porque o Zecan é um indicador que mostra oferta e demanda. Aí você vai trabalhando oferta e demanda nesses quesitos, com esses indicadores. E você pode pegar qualquer dia que eu te garanto que vai dar certo. Tá? Pode trabalhar aí da maneira que você quiser, que você vai ver como isso é poderoso. E legal também, porque você consegue perceber de uma maneira muito clara quando o preço, as lateralidades do preço, a frequência do preço em pequenos caixotes de lateralidade, a frequência do preço, né, em pequenos caixotes de lateralidade, você consegue perceber, né, níveis de suporte e resistência de aceitação de preço muito claros, níveis de suporte e resistência de aceitação do preço muito claros. Olha só que interessante. Ok? Fica muito evidente isso, né? E daí você tem várias janelas operacionais para quem gosta de trabalhar scalp. Para quem gosta de trabalhar scalp. Tudo bem? Porque daí você não tem um gráfico temporal ou atemporal muito grande. Você vê o tique mínimo, você vê o robô trabalhando na oscilação. E ele vai rastreando para você a oscilação do robô. Ele vai rastreando para você a oscilação do robô e você consegue ver, por exemplo, olha só, como o preço, como o dólar, né? Como o dólar agora, ele defendeu, ele trabalhou, ele aceitou trabalhar nesse patamar de resistência. Olha que interessante, olha aqui, ó. Quantas e quantas oportunidades operacionais, ó. Aqui, 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 aqui. Tudo bem? É uma dica operacional para quem é mais scalper como eu. Fica a dica, funciona muito bem. Vamos ver se agora o mercado vai convalidar. Olha só, tem uma score aqui atrás esperando e eu tenho aqui, está chegando no limite de volatilidade. Tem que chegar um pouquinho mais, existe uma chance de correção a partir de agora, se isso que eu estou falando é verdade. Olha, ver aonde? Vamos ver aqui, essa linha fluxa que você está vendo é Evaluate Low do corrente dia. Olha lá o Zecan chegando numa região limite. Tem paredão de score defendendo aqui. Tem ordem passiva na score aqui. Tem a Evaluate Low do dia anterior. E o Zecan está chegando numa região de limite. Olha a regra de coloração. Vamos ver se ele vai chegar com muita força. Vamos ver se ele vai mostrar força aqui, ó. Lembrando que quanto mais escuro, mais vermelho, maior o desbalanceamento. Olha esta informação da regra de coloração que você está vendo aqui, ó.
Você está vendo? E olhe para cá, pega essa informação e traduza no Footprint Charts. Olha aqui, ó. Olha os imbalances compradores aqui rastreados no Footprint, ó. E você tem esta mesma informação aqui, ó, através da regra de coloração, ó. Os imbalances. Como você tem o tique mínimo, por isso que eu falo tique mínimo, como é cada box desse é um ponto, né? Você consegue, um ponto não, desculpa, meio ponto, você consegue verificar por nível de preço os imbalances praticamente. Tudo bem? E daí você vê a força, né? Olha, existe uma chance de correção a partir de agora, tá? Vamos ver, claro, não é só por causa disso, né? Não é só por causa disso. Ele está na Valuate Low do dia anterior. E você vê que, olha só, defendeu vários momentos aqui, ó. Houve defesa no histórico do preço recente, mercado ao vivo, tá? Olha aqui, ó. Houve defesa nessas regiões no histórico recente do intraday do preço. E agora está vindo testar de volta essa região, está vindo testar de volta essa região, tá? Agora ele chegou, está tentando acelerar, entrou fluxo vendedor aqui, não conseguiu romper, tem score absorvendo, ó. Você está vendo, ó, para quem tem um pouquinho mais de visão de fluxo, e olha o indicador. Desculpa, tá, gente? Meu filho aqui. E olha só o indicador dizendo pra gente que ele está numa região de volatilidade. Mercado ao vivo não tem como escolher, tá? Ele tá acontecendo agora às 16h59, tá? Do dia, deixa eu ver que dia que eu tô gravando pra você, dia 26 de outubro de 2020 no dólar, no mini dólar, tá? E daí, aí Oliver, mas ele não defendeu ainda. Calma, pode ser que seja aqui, pode ser que seja um pouquinho mais para baixo. O fato é que está entrando o fluxo vendedor. Olha a regra de coloração. Olha o times em trades vermelho aqui, ó. Poletadas de venda agressivas e sucessivas e continuadas, ó. Entrando no fluxo vendedor muito agressivo. Olha só, fluxo vendedor. Olha esse times correndo vermelho. Você está vendo? Cadê? Fugiu o gráfico, né? E ele está brigando justamente. Então você tem a percepção do fluxo com essa regra de coloração. E você vê, né, o tique mínimo, né, que ele está numa região de extrema volatilidade. Ó. Existe sim uma chance de correção. Só que você não vai entrar no trade só porque o indicador está numa região de volatilidade. Senão você joga todo o seu conhecimento no lixo e você vira trader de indicador. Mas eu quero mostrar para você que existe uma chance de correção nesses patamares. O tamanho dessa correção a gente não sabe, mas ela existe. E olha a divergência. A divergência entre o indicador, ele fez um fundo mais baixo que esse, fundo 1, e agora está testando aqui, ó, fundo 1, fundo 2, tá? Vamos ver o tamanho da correção, olha lá. Correçãozinha, pouca coisa no dólar, 3 pontinhos apenas. Vamos ver aqui, ó. 3 pontos por enquanto, tá? Olha a correção acontecendo. E se você tem o panorama de mercado aliado a isso, né? Se você tem o panorama de mercado, fica mais fácil a tua interpretação ainda, porque o panorama de mercado está justamente, milagrosamente, testando pela a segunda vez, nosso nível de suporte. Olha lá, que nós já tínhamos marcado, tá vendo? E daí você como é que você trabalha então esse gráfico, né? Esse gráfico aqui, né, de maneira operacional. Agora vamos simplificar a sua visão. Esse gráfico, o que eu tenho feito, né, no modo geral? É isso aqui, ó. Deixa eu pegar para você. Olha como corrigiu, gente, né? Olha como corrigiu, né? No mercado ao vivo, bom que acontece. Aí olha, cara, mas como é que você acerta? Cara, gente, é tempo de tela, estudo e saber o que você está fazendo. Saber o que você está fazendo, tá? Esse gráfico, geralmente, você trabalha assim, ó. Fazer uma visão aqui, ó, assim. Aí. Porque eu tenho o footprint, eu mensuro o fluxo aqui, mas aqui, ó, eu consigo ter o histórico registrado da agressão, assim como eu tenho no footprint, deste movimento baixista, e daí eu consigo ver a defesa aqui no footprint, ó. Eu consigo ver a defesa aqui, e eu consigo ver aqui, ó, que aqui no meu gráfico panorama é um nível de suporte. Olha que interessante. Olha a velocidade do mercado subindo. Olha a velocidade do mercado subindo no nível de defesa, né? E olha só, agora o que está acontecendo? Está tendo defesa da região, né? E olha o Zecan cantando a divergência para mim de um fundo mais baixo que o outro, o Zecan não acompanhou, e daí agora o preço começa a corrigir. O pico de velocidade mostra a manipulação do mercado, tanto para baixo como agora para cima. Eu penso aqui é volume aliado com pico de velocidade. E daí você começa a perceber como é que o preço trabalha. E daí você tira as suas conclusões no mercado ao vivo, ver se isso funciona para você ou não. Ok? É apenas uma dica, é um gráfico de frequência, é um gráfico que te ajuda com esta regra de coloração, você entender o desbalanceamento entre oferta e demanda, a força direcional do mercado, fica muito intuitivo você perceber por esta regra de coloração, mais uma vez, isso é importante, né? Quando você tem um desbalanceamento muito forte, quando ele pinta vermelho assim, ó, se você fosse olhar aqui, ó, olha lá, olha como tem vários imbalances compradores aqui, ó. Fica fácil você rastrear com a frequência, com o tique mínimo isso, por nível de preço, por nível de preço. Olha que interessante, né? Você tem esta percepção,
Tá? Vou deixar rodar um pouquinho mais o mercado ao vivo. Aqui já defendeu, né? Aqui já defendeu, já deu aqui pra gente 4 pontos no dólar por enquanto, 4 pontos no dólar. Tá? E agora vamos ver se vai continuar entrando fluxo comprador. Olha se a regra de coloração não está mais numa região de exaustão, não está mais numa região de exaustão, mas se a regra de coloração ficar muito verde aqui, tá? A gente consegue casar com essa informação do Times in Trades, do Footprint, entre outras cositas mais, ok? E aí te convido a você também se inscrever no canal, deixar o seu like se você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma e principalmente se vincular à nossa sala EAD, onde lá nós temos vários estudos de mercado como esse para poder te ajudar, ok? No mais, sucesso, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.